Alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então estamos iniciando mais um vídeo aula de História. Hoje é a aula de revisão de História de alguns últimos temas que a gente estudou, né? Eu coloquei como tema liberdade, igualdade e fraternidade, tá? Então, gostaria de um pouquinho de atenção de vocês. Vamos olhar? Então, começamos então com as ideias iluministas. Não vou ler todo esse texto aqui. Eu quero dizer para você, né? Eu vou falar bem sintetizado, para ter o vídeo não ser muito grande, né? Esse material eu vou deixar em PDF para você depois ler com mais atenção. Então, as ideias iluministas são ideias de filósofos, né? Filósofos lá da Europa que criticavam a época deles. Criticavam o chamado, se quiser vocês podem ir lendo ali, né, enquanto eu vou falando aqui. Criticavam um mundo chamado mundo do antigo regime, onde os reis eram muito autoritários, as pessoas quase não tinham direitos, né, as pessoas eram chamados de súditos, não eram cidadãs. Né? Eles criticavam esse mundo e traziam um outro modo de pensar. Traziam ideias de liberdade, de igualdade, ideias essas que não eram pensadas no momento. Né? Essas ideias vão provocar uma mudança, revoluções. Então, uma das revoluções que eu trago para vocês é a Revolução Francesa. Uma revolução que trazia mudanças não só para a França, mas trazia mudanças para o mundo todo. Essas mudanças chegando até aqui no Brasil, tá? Então aqui tem uma charge, é um velhinho, né, carregando 2 marmanjões, tá? Significava os 3 estados, né? A França era dividida em 3 estados, ou classes sociais. Esse velhinho representava a classe do 3º estado, que é a maioria da população. Os que estavam em cima do velhinho são a nobreza e o clero. Tá? Quem é que mandava? Os nobres e o clero. Eles não precisavam pagar impostos, viviam no bem bom, né, de riqueza, enquanto que o velhinho, que representa o 3º estado, é que sustentava, pagava imposto. Ele está carregando porque ele está sustentando. No caso, quem pagava as despesas dos outros era o povo pobre. Então essas ideias chegaram e fez esse velhinho pensar, né, um pouquinho mais. Então foi uma revolução que derrubou o rei, derrubou o poder do rei, acabou com o antigo regime, tá? E como eu falei, trouxe mudanças para a França e trouxe mudança pelo resto do mundo, vamos dizer assim, né? Por exemplo, a ideia do colonialismo. Enquanto que lá na França acontecia a Revolução Francesa, aqui no Brasil, o Brasil era uma colônia de Portugal. Nós sustentávamos a Portugal. Então, toda essa questão começou a ser questionada a partir da Revolução Francesa. Começou a surgir ideias de independência aqui. Tá? Aqui eu trago, então, outras coisas, como, por exemplo, a ideia de voto, a ideia de ensino gratuito, obrigatório, reforma agrária, tá? Direitos do homem, do cidadão, direitos de ir e vir, liberdade de opinião, todas essas coisas que não eram nem pensadas, as ideias iluministas. A Revolução Francesa coloca, vamos dizer assim, em prática as ideias iluministas. Vamos para frente? Então, essas ideias iluministas, a Revolução Francesa, vai influenciar aqui no Brasil. No Brasil vão surgir várias revoltas, tá? E
duas delas em particular que eu trago aqui vão ser revoltas que vão pensar um Brasil livre, um Brasil independente. Então é a revolta da Conjuração Mineira e da Conjuração Baiana. Aqui eu coloco, achei, né, a tabela pronta, né, uma divisão. A Mineira começa primeiro, né? A Mineira tem uma ideia assim um pouco mais particular, a preocupação com o ouro, a preocupação com o imposto, né? Então o grupo dos líderes da Revolução Mineira eram gente ligada à sociedade mais alta, à elite mineira, né? Donos de minas. Então era uma revolta que não pensava assim numa revolução social, né? Não pensava em igualdade como todo, libertação de escravos, não. Né? Então a Revolução Mineira é a Revolução do Tiradentes. Né? A Baiana já é uma revolução, aqui hoje em dia diríamos assim, a revolução de esquerda. Né? No Brasil tem muitos debates, esquerda e direita, um chama de comunista, né? Uma revolução onde os líderes eram gente do povo, eram alfaiates, eram escravos. Então eles não estavam reclamando só de impostos, eles estavam reclamando uma vida mais justa, né? Um governo mais justo. E o justo aqui é para todos, inclusive para aquele que mais precisa, que é o pobre, né? Então era mais popular. É claro que não deu certo, essas duas revoluções não acabaram, não. Todas as duas, vamos dizer assim, queriam independência com república. Tá? A república é um governo em que é escolhido, não é monarquia, era a república porque é escolhido, a população vota. Né? Uma outra coisa que não deu certo, né? Tinha um X9 no meio deles, né? Um dedo duro, que foi, antes de acontecer, foi dedar lá para o governador, e os líderes foram presos e foram enforcados. Mas o interessante aqui não foi só o Tiradentes que foi enforcado na Revolução Mineira. Por exemplo, João de Deus, né? Já ouviram falar João de Deus? Tá? Foi enforcado também. Então a forca era a pena de morte para aquela época. Vamos para frente. Então já falamos isso, a construção do herói. Aqui eu trouxe umas imagens, né? Os interesses do governo do Brasil de criar um herói brasileiro na tentativa de convencer a população. 100 anos após sua morte, Tiradentes iria ser lembrado como herói. Tá? Então, existe um grande debate em cima como é que era Tiradentes. Que ele não era barbudo, que quando ele foi preso foi cortado o cabelo dele, foi cortada a barba dele, mas que em pinturas posteriores mostrou ele como um Jesus Cristo. Né? Aqui, ó. Foi criado uma imagem assim meia como um herói, como um santo, tá? Na tentativa de fazer o povo, claro, colocar ele como herói, mas colocando ele como herói, o povo acreditar no governo. Que governo? O governo do Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente do Brasil. Quando começou a República, porque o Brasil era monarquia durante 60 anos, mais de 60 anos, né? Eles queriam convencer o povo que a República era melhor do que a monarquia. Então usaram dessa estratégia aí. O Napoleão, né, Bonaparte, depois da Revolução Francesa, a França ficou governada, comandada pelo Napoleão. Mas esse Napoleão, além só de governar a França, não, ele foi invadindo outras regiões e criou um império da Europa. Né? Quase toda a Europa foi sendo dominada
pelo Napoleão Bonaparte. E o interessante é que o Napoleão, ele dizia que ele queria levar os ideais da Revolução, né? Queria levar a liberdade, a igualdade, mas de um modo, vamos dizer assim, ditador. Inimigos do Napoleão eram mortos, países que não seguiam Napoleão eram invadidos, perseguidos. Enfim, também é uma figura bem polêmica, que vai ser também importante, né? Ele vai trazer esse tal de liberalismo e esse liberalismo, essa liberdade vai influenciar as colônias a lutar por suas independências. Código Civil, né? A partir dele surge o casamento civil, né? Aquele casamento cartório, vai surgir aí. Vamos para frente? Então, a Revolução Industrial, né, que é diferente da Revolução Francesa, não é o povo indo para a rua pegando em armas, é uma revolução da tecnologia. Tá? Então, ali diz, né, algumas características, é quando o artesão, né, aquele sapateiro que criava o seu sapato sozinho na sua casa, ele vai comprar uma máquina que vai fabricar o sapato e ele vai contratar funcionários e vai dar salário para esse funcionário a fabricar esses sapatos. Então, as primeiras máquinas que surgem lá na Inglaterra, e o primeiro tipo de energia é a energia a vapor. Aqui tem a Revolução Industrial, ela vai passar por várias fases, né? Então, a primeira fase é com a energia a vapor, aqui coloca 1.0, tá? Depois surge a energia elétrica, depois a internet, depois a cibernética. Então, é uma revolução que vai surgir as tecnologias, as formas de energia, que vai avançar, né, todo o sistema de trabalho, vai mudar todo o sistema de vida. Então, vai trazer consequências, né, as consequências econômicas, né, a valorização no capital, no capitalismo, no lucro, né, a valorização nos bancos, tá? O desenvolvimento econômico, né, o salário, a ideia do dinheiro, né? Vai surgir a ideia de liberalismo, quer dizer, o governo não controlar a economia, deixar a economia nas mãos dos empresários. E vão surgir críticas ao capitalismo, né, defendendo mais o lado do trabalhador, que são as ideias socialistas. A industrialização vai trazer o progresso, vai trazer o desenvolvimento, né? Por um lado traz o desenvolvimento, por outro lado traz injustiças sociais. Esses trabalhadores, eles vão reclamar de muitas horas trabalhadas, né? Não tinham direitos. Então vai surgir toda a briga por direitos trabalhistas, né? O ser humano, ele é ser humano e não é um animal de carga, né? Alguns vão dizer que vai surgir novas formas de escravidão, a escravidão moderna, quer dizer, você ganha salário, porém o seu salário ele não é justo, ele não é compatível com o número de horas trabalhadas, né? Então, a consequência, o êxodo rural, as pessoas saem do campo, vão para a cidade. Ele fala um pouco sobre a questão, a pobreza,
desigualdade, né? Vamos para frente? Pois tudo isso vocês vão ler com o tempo. Então vem a independência do Brasil. A Revolução Industrial provocou crise no sistema colonial, pois para os negócios o melhor era a liberdade econômica. A Inglaterra e os Estados Unidos ficaram mais ricos com a industrialização. Eles começaram a incentivar a independência, né? A vinda da família real, né, por causa do Napoleão, a família real lá de Portugal vem aqui para o Brasil. Então, Dom João, a família real fica aqui no Brasil, cria toda uma estrutura, né, para a família. Não é só a família, veio mais de 2.000 portugueses para cá. E transforma no Rio de Janeiro, a capital do Brasil, né, e transforma numa pequena Portugal ali no Rio de Janeiro. A Dom João volta para Portugal, né? Os políticos, os portugueses começaram a querer que o Brasil voltasse a ser colônia, porque a independência do Brasil começa quando Dom João veio para cá, né? O Brasil deixa de ser uma colônia, muda algumas leis, o Brasil passa a poder ter indústria aqui, né? Bem que essas indústrias, é claro, não conseguiu se desenvolver porque começou a vir uma enxurrada de produtos ingleses para cá, tá? Dom Pedro fica aqui no Brasil, o pai dele, Dom João VI, volta para Portugal, Dom Pedro fica, só que começa uma pressão lá dos portugueses para o Dom Pedro também voltar para lá. Daí aqui os políticos brasileiros começam a, vamos dizer assim, a se organizar, fazem uma assinatura, 8.000 assinaturas, para o Dom Pedro não ir embora. Porque eles viram que estava cômodo, estava legal assim, né? Empresário, principalmente para o rico, o brasileiro rico aqui. Quem era o brasileiro rico? O fazendeiro, que passou a exportar para outros países, exportar para a Inglaterra, né? Algum comerciante que começou a ganhar dinheiro com produtos importados, né? E então, se o Brasil voltasse a ser colônia outra vez, para os negócios não ia ser bom. Então a independência tinha que acontecer no Brasil. Então a independência foi boa para quem aqui no Brasil, né? A independência aconteceu, Dom Pedro não vai para Portugal, não retorna, ele desobedece às ordens que vêm de lá, e os brasileiros aqui, os políticos brasileiros aqui, fazem de Dom Pedro o seu rei, né? Então começava no Brasil o período da monarquia. Enquanto que todos os outros países tornam-se república, só o Brasil é uma monarquia. Então nós vamos estudar nas próximas aulas isso. Aqui eu trouxe uma charge, só para terminar. Viva a independência! Daí eles ali, ó, o que é isso, mãe? Ah, deve ser um produto inglês. Então a charge ela faz vamos dizer assim, uma crítica de leve, né? A charge critica a forma que a independência aconteceu, né? É uma independência que foi, vamos dizer assim, incentivada e dada pelos ingleses. Você sabia que os ingleses, o governo inglês, emprestou 2 milhões de libras para o Dom Pedro pagar para Portugal? O Dom Pedro, nós vamos estudar isso ainda, pagou 2 milhões de libras era o dinheiro da Inglaterra, e pagou lá para o governo português deixar o Brasil em paz, deixar o Brasil livre. Então, vamos dizer assim, a independência ela foi tipo
comprada, podemos dizer assim, com a ajuda da Inglaterra. Por isso que está dizendo ali, ó, deve ser o novo produto inglês, porque tudo vinha da Inglaterra, né? Então ali eu coloquei, a independência manteve a subordinação econômica, mas agora em relação à Inglaterra. O que é subordinação? Quer dizer, é quando eu e você ficamos devendo para alguém. Subordinado, nós ficamos dependentes de alguém. Tá? Deixamos de ficar dependendo da Inglaterra, da Portugal, e passamos a ficar dependendo da Inglaterra. Inclusive 2 milhões de libras, não é pouco, né? 2 milhões de libras. Para terminar, conservou e ampliou velhas instituições, como a escravidão e a economia agroexportadora. O que é economia agroexportadora? Significa plantar uma grande quantidade de, vamos dizer assim, cana, algodão e exportar para alguém, né? Hoje o Brasil também é grande exportador, só que hoje, né, o Brasil ele tem liberdade de exportar para quem quiser. E com a independência o Brasil teve, vamos dizer, liberdade, entre aspas, começou a exportar para a Inglaterra. A Inglaterra era industrializada. Onde é que surgiu a Revolução Industrial? Na Inglaterra. Então, em troca dessa dívida de 2 milhões de libras esterlinas, o Brasil começou a exportar, por exemplo, algodão, muita coisa, comprar da Inglaterra e vender para a Inglaterra. Quer dizer, o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e passou a ser colônia de Portugal, vamos dizer assim, da Inglaterra, desculpa. Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Eu vou deixar então em PDF. Esse é um material de estudo. Não vou deixar atividade para vocês me entregar. Na próxima semana eu vou deixar uma atividade avaliativa, né? Tipo uma provinha. Não vou chamar de prova para não assustar vocês. É uma atividade de avaliativa sobre esse conteúdo. O que eu vou pedir para vocês fazer é entrar no canal do YouTube, né? Curtem os vídeos ali, curtem esse vídeo aí. Entrem no nosso site, escutem os nossos áudios, dá uma olhada nessas nossas programações, tá bom? Grande abraço, fiquem